Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós venha nos abençoar. Amém? Vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, diante do quadro Editorial Betel, outro ministério, onde tem como tema central personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E nessa oportunidade estaremos conhecendo, deixa eu voltar aqui, estaremos conhecendo aí a lição 10, que vai tratar aí do apóstolo Pedro. Tem como tema aqui Pedro: Deus transforma impulsos em missão. Para tanto, vamos estar orando, mas antes de orar, eu queria estar agradecendo, por mais um inscrito no canal. Estamos agora no dia 12, no dia 20 de novembro de 2011. Esse vídeo aqui, esta lição, ela vai para a plataforma do YouTube, vai estar passando aí ao vivo, sendo transmitido, possivelmente no dia, se eu não estiver equivocado, dia 3 de dezembro. Dia 3, deixa eu ver aqui. É isso aí. Dia 3 de dezembro, aproximadamente, vai estar, dia 1 ou 2 de dezembro, tá bom? Mas eu quero deixar registrado aqui meu agradecimento nessa data, que foi justamente no dia 19 de novembro, em que houve mais um inscrito no canal, somando agora o número de 110 inscritos. Quero agradecer por você que se inscreveu por último e por não ter acionado o sininho. A gente acaba sem saber quem é, mas se você é bem-vindo, como todo o contingente já, de inscrito. Todos quantos sempre estão conosco aqui, mas ainda não homologaram a sua inscrição. Querendo, você está recebendo notificações do canal, você precisa aí estar acionando o sininho, tá bom? Para que cada programação o YouTube possa estar te avisando, tá bom? Agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, por nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Pedimos a tua bênção durante esse período em que aqui vamos estar, Senhor, conhecendo mais um conteúdo, da lição dominical desta feita na revista Betel, classe do adulto, lição 10. Nos ajuda durante todo esse período, Pai, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus.
Deixa eu só ver aqui se está certo. Está certo. Deus transforma impulsos em missão. Tratando aí do apóstolo Pedro, né? Que era dos apóstolos, aquele que sempre estava ali, né? Questionando, querendo saber, se colocando sempre ali sobre uma esfera de impulsividade, né? Sempre estava ali à frente dos demais. E ele era tido como alguém impossível, né? Porém, Deus transforma impulsos em missão. Foi o que o Senhor fez com a vida de Pedro, e ele não tem dúvida, não temos qualquer dúvida à luz da Bíblia, que o Senhor transforma vidas. Paulo passou por essa experiência, não só pessoal, mas também dentro do seu ministério apostólico. Quando ele, diante dessa experiência, ele declara em Romanos, capítulo, se eu não estiver equivocado, capítulo 1, versículo 16, onde ele diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele viu isso acontecer não só de pessoas impulsivas, mas de todo tipo, né, de personalidade. Deus, ele transforma a luz da sua vontade e a luz daqueles que pertencem ao seu reino. O textuário diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É muito importante, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, esse texto bíblico, né, 2 Pedro capítulo 1, que já traz muitas verdades aqui a respeito dessa transformação pela qual Deus ele operou na vida do apóstolo Pedro. Em primeiro lugar, que ele tornou a pessoa mais passiva, né? Uma pessoa mais calma, uma pessoa humilde. Observe que a expressão que ele usa antes da sua chamada é servo. Oxalá todos nós, diante da caminhada cristã, pudéssemos compreender isso. Independente da chamada que o Senhor nos fizesse, ou tanto quanto o Senhor viesse a nos usar para o louvor da sua glória, compreendêssemos que ainda assim nós somos servos. Somos vasos de barro onde opera, na verdade, o poder de Deus. Pedro entendeu e tanto essa verdade, amados, que na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, ele diz: aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E aquele que ministrar, olha só, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo, olha o que Pedro diz, Deus seja glorificado, se o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então Pedro entendeu que ele era servo, ainda que Deus operou grandíssimas obras e milagres através de Pedro, como a ressurreição daquela jovem, né, de Jope, e também como a Bíblia diz que muitos ao levar os enfermos e apenas a sombra de Pedro passar sobre aqueles enfermos, que é levado em camas, em macas e de tantas outras formas, eles eram curados instantaneamente. Tamanho era a grandeza do ministério pelo qual Deus operou através de Pedro, até mesmo no momento do seu cotidiano, amados. Quando Pedro e João, diz a Bíblia, ia para o templo, a palavra do Senhor diz que na porta era colocado ali um paralítico, né? Há mais de 40 anos, se eu não estiver equivocado, naquela condição, e ali ele supria a sua necessidade pelas esmolas que recebia. E Pedro chegando ali, ambos falaram, né? Aquele homem: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E Deus, diz a Bíblia, que Pedro, estendendo a mão para aquele paralítico, ele saltou e entrou para o templo. Entrou para adorar e glorificar a Deus. Então foi essa grandeza e tantos mais, por certo, que ainda não foram registrados na palavra de Deus, que Deus operou na vida de Pedro
E ele nem mesmo na sua morte, no seu martírio, ele se achou digno de morrer como o Senhor Jesus, porque ele foi colocado numa cruz. Porém, ele pediu, solicitou que fosse colocado de cabeça para baixo. Observe a transformação em que Deus fez na vida de Pedro. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Isso ensina duas verdades, amada. A primeira, no que diz respeito às nossas vidas. Que nós possamos continuar buscando a face do Senhor, clamando ao Senhor para que nos santifique no nosso corpo, alma e espírito. Que o Senhor, a exemplo do salmista, possamos pedir para que Ele venha sondar o nosso coração e ver se há alguma coisa má e que nos ensine o caminho da eternidade. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a segunda verdade é que nós possamos continuar crendo, confiando e nada duvidando de quem quer que seja que esteja à margem da sarjeta espiritual do pecado, que Deus não possa alcançar e transformar. A exemplo desta fé, nós olhamos para a Bíblia e vemos aquele leproso, que ainda que a situação dele era de lepra, era uma situação crítica, ele ainda se colocou sobre a condição da vontade de Deus. Quando diante do Senhor Jesus, ao adorá-lo, disse: se o Senhor quiser, pode me curar, pode me tornar puro. E diz a Escritura que o Senhor Jesus, sobre a palavra daquele leproso, estendeu a mão e tocou naquele leproso. E ele ficou puro. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser puro, ser purificado. E aquele leproso, na mesma hora, ele foi transformado. Aquela insensibilidade que é o reflexo da lepra, que simboliza o pecado em nossas vidas, a insensibilidade que nós passamos a ter, a insensibilidade que passamos a ter das coisas do alto, da presença de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, do governo de Deus, do agir de Deus, através da salvação, através desta purificação das nossas vidas, nós passamos a compreender que Deus pode todas as coisas, como disse o seu servo Jó. E Pedro continua dizendo: e apóstolo de Jesus Cristo, olha só, aos que conosco, se colocando junto. Agora olha o que ele diz, mais uma lição desse versículo: alcançaram fé igualmente preciosa. Agora olha o que ele diz: pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro entendeu que quem ele era, estar na condição que ele estava, foi justamente por conta da justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do sacrifício vicário do Senhor Jesus. Amados, a pregação de Pedro, ela era essencialmente, majoritariamente cristocêntrica. Quando nós olhamos a pregação, a primeira pregação de Pedro, como não temos dúvida das demais, era uma pregação cristocêntrica, falando de Cristo, da vida, do sacrifício e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele, e somente por ele, por o nome de Jesus, é que podemos alcançar a salvação. Verdade aplicada, o Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas, para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Então a salvação, ela ainda continua. O operar de Deus ainda é o mesmo. A palavra do Senhor diz que Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Logo, o Senhor continua transformando, independente qual seja o caráter e a personalidade de quem quer que seja, de qualquer pessoa. Textos de referências, nós vamos ler em 1 Pedro
capítulo 1, versículo 13 a 15, 2 Pedro 2, 1 a 3. 1 Pedro 13 a 15 diz, capítulo 1 diz: portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E 2 Pedro, eu coloquei aqui 1 Pedro capítulo 2, mas é 2 Pedro capítulo 2. Então vamos para a Bíblia para lermos o texto correto, né? Acabei colando errado aqui. Apesar que eu copiei da lição, né? Foi publicada aí. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais não dirão cobertamente heresia destruidora, negando... não, espera um pouquinho, vamos voltar lá, porque realmente é 1 Pedro mesmo, 2, de 1 a 3, tá? Eu que digitei errado ali em cima. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. O que é que aconteceu aqui? Eu fiz a colagem, né, dos dois textos bíblicos, né, através da referência na própria lição bíblica, que eu vou estar checando aqui e já vou estar retornando, tá bom? Aqui não dá para interromper a gravação, não vou fazer isso. Então, vamos continuar. Introdução. Nesta lição veremos como Pedro foi transformado por Jesus, ao Senhor Jesus, ao longo do seu discipulado. Como narrado nos evangelhos, o Senhor Jesus chamou Pedro para o que o seguisse. Apesar de sua impulsividade e dos momentos de fraqueza, Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo dos discípulos do Senhor. A origem de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com Tiago e João. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daqueles que creem e se submete ao seu agir. Pedro, portanto, experimentou a transformação de vida que se espera dos discípulos do Senhor Jesus. Primeiro ponto diz: local de nascimento, nome e família. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, Cefas, era galileu, nascido em Betsaída, uma vila de pescadores à margem do mar da Galileia. Era filho de Jonas, irmão de André. Trabalhava como pescador juntamente com o pai e o irmão. Foi levado a Jesus por André e mais tarde o Senhor Jesus o chamou Cefas, do aramaico Kepa, que significa pedra. Ou pedregulho, né? Sentido atual, real dessa palavra. E diz: os convertidos fortalecem os irmãos. O Senhor Jesus disse a Pedro: e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. A conversão a Cristo deve provocar mudanças na vida do convertido. Pedro andava com Jesus e viu maravilhas e milagres, mas ainda faltava alguma coisa. Ao longo da caminhada com o Mestre, porém, a mudança foi ocorrendo paulatinamente e Pedro se transformou em um discípulo impetuoso, a um apóstolo cheio de unção e de poder. Este segundo ponto nos ensina, amados, o quanto precisamos entender o trabalhar de Deus. Entender este particular de cada pessoa que se converte a Deus. De cada pessoa pelo qual o Senhor salva
que o Senhor alcança. Há um período em que essa transformação ela irá acontecer paulatinamente. Às vezes podemos observar pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus, porém as suas atitudes negam esta confissão. Porém, precisamos compreender que há muitos motivos pelos quais, ou alguns deles, pelos quais aquela pessoa não foi transformada por algum desses motivos. Primeiro, porque ela é recente convertida. Segundo motivo é que ela não teve o contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que purifica. O Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos: foste limpo pela palavra que vos disse. Então, se a pessoa convertida ela não tiver o bom costume do devocional bíblico, da questão da comunhão congregacional, onde ela vai ouvir a palavra de Deus e dar lugar ao Espírito Santo, essa transformação ela não vai acontecer. Ela vai ser algo demorado, algo que vai ser difícil vermos naquela pessoa nessa transformação. Porém, não podemos julgar a caráter, mas precisamos compreender diante de como foi com Pedro, é com todos nós. Nós temos aquela conversão instantânea. Em que sentido? Aquele que rouba, com certeza não vai roubar mais. Aquele que furta, não vai furtar mais. Agora tem outras transformações, outras mudanças, que elas vão ser alcançadas através justamente desta comunhão com o Senhor, porque diz que Pedro andava com o Senhor Jesus. Então, se não mantermos esse relacionamento através da oração, através do jejum, de uma consagração a Deus, mediante esse caráter e também a palavra de Deus, nós jamais seremos confrontados, jamais compreenderemos o quanto precisamos renunciar à nossa vida, aos modos e aos costumes que antes outrora carregava conosco e que alguns eram pecado, outros passam a ser embaraço para a nossa vida espiritual. E somente a palavra de Deus é que pode nos fazer compreender. Porém, isso precisa partir da compreensão do valor da grande salvação que o Senhor tem nos feito. E de que nós agora somos templo do Espírito Santo do Senhor. Por isso que Pedro disse: sede santo como Ele é santo. Se somos agora de Deus, precisamos compreender que precisamos caminhar ao caráter de Deus. Por isso que Paulo em Coríntios, parece até Efésios, melhor dizendo, 5:1, parece até que é algo inalcançável para nós. Que ele diz: sede semelhantes a Deus. Observe, amados, a grandeza, o compromisso, que temos que ter com respeito a esta compreensão, que não podemos permanecer da mesma maneira, mas precisamos dar lugar ao Senhor, buscando nos chegar a Deus, porque a garantia é que Ele se chegará a cada um de nós. Então não vamos julgar, não vamos tratar mal, não vamos desprezar, vamos orar, buscar a face do Senhor em favor daqueles que, quem sabe, compreendemos que precisa ser liberto de algo em sua vida. Ainda que ele não tenha essa compreensão, nós vamos orar. Se for alguém que nós possamos discipular, vamos ministrar a palavra de Deus, como diz Pedro, segundo o poder que Deus dá, e por certo, aquela pessoa muito nos será agradecida por levar ela à compreensão dessa necessidade que ela precisa ter com respeito a determinadas situações e atos e atitudes. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Pedro disse que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não o negaria. O mestre, porém, disse que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. O que de fato ocorreu. Mais tarde, Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus, ressuscitado e ser restaurado. Jesus lhe perguntou 3 vezes: Simão, ama-me? Tudo leva a crer que, para cada uma das 3 vezes negativa de Pedro, ele
teve 3 oportunidades de afirmar seu amor pelo Mestre. Esse versículo revela e nos faz lembrar que a impulsividade de Pedro tornava ele, ou dava a impressão àqueles que comungavam com ele como discípulos, os demais, que Pedro ele se achava o tal. Uma pessoa impulsiva, ela pode passar a imagem, ainda que ela possa não ser, ou até mesmo carregar essa característica de uma pessoa autossuficiente. Foi que Pedro deixou claro para o Senhor Jesus. Ele disse: ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não negaria. Aqui é o professor que está aqui relatando o que Pedro falou. Só que, segundo a Escritura, Pedro disse ao Senhor Jesus: olha, ainda que todos eles o neguem, eu, porém, ainda que morra, não te negarei. Pedro se colocou autossuficiente à frente dos seus compatriotas de ministérios. Porém, com o caminhar com o Senhor Jesus, com esse encontro após a ressurreição do Senhor Jesus e com esse tratamento que o Senhor Jesus deu a Pedro, ele compreendeu, sim, que agora a nossa suficiência repousa no Senhor Jesus. Aquilo que nós podemos ser e realizar está no próprio Senhor Jesus, unicamente nele. Pois Pedro estava no momento que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor ele vai trabalhar no coração de cada um de nós, segundo aquilo que é necessário compreendermos, que precisamos diminuir, que precisamos nos humilhar diante do Senhor Jesus e chegar à compreensão do próprio apóstolo João Batista, quando ele disse que falaram que Jesus fazia, operava milagres, grandes obras, e João simplesmente disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto de Simão a Pedro: para lapidar uma pedra preciosa é necessário que ela passe por um processo de polimento. Pedro era um homem simples. No início, não compreendeu o que seria o reino de Deus, mas Jesus investiu naquele quem chamou para ser um pescador de homens. Sendo aperfeiçoado, Pedro passou por algumas fases na vida. Aos olhos humanos, talvez não fosse possível mudar seu jeito impetuoso de ser, como quando cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, mas Pedro, que estava sendo aperfeiçoado, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Esse subponto, amados, é muito importante para que nós compreendamos que no momento, tanto dos 3 anos que os discípulos passaram com o Senhor, até o arrebatamento, até a ressurreição do Senhor Jesus, a crucificação, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles caminhavam com Jesus. Eles receberam o aprendizado do Senhor Jesus. Isso fala da questão de nós compreendermos as Escrituras, lemos as Escrituras, entendemos tudo que está ali dentro, porém precisamos da iluminação do Espírito Santo para operar em nós a transformação de tudo quanto a palavra de Deus nos diz. É o que esse texto diz. Pedro, antes da crucificação, quando ele foi tentar prender a Jesus, a Bíblia diz que Pedro, ele, por ser impulsivo, ele tomou a espada e cortou a orelha desse servo, desse soldado chamado Malco. Então observe que aqui Pedro não tinha ainda o Espírito Santo. Mas observe que depois da ressurreição, diz a Bíblia que o Senhor Jesus, reunindo com eles na 3ª vez, ou 2ª vez, diz que o Senhor, João capítulo 20, versículo 22, diz que, ou capítulo 22, não me lembro agora se João tem capítulo 22, acho que tem capítulo 20, capítulo 21, né? Então no capítulo 20, versículo 22, diz a Bíblia em João, que o Senhor Jesus soprou sobre o discípulo, está lá em letra maiúscula, o Espírito Santo do Senhor. Vamos ler esse versículo bíblico? Evangelho de João, capítulo 20, é isso mesmo.
versículo 22. Observe. Disse-lhe então Jesus, versículo 21, segunda vez, paz seja convosco. Então foi na segunda vez. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora, para que eles fossem enviados, observe o que aconteceu no versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse, recebei, agora olha, a palavra está em letra maiúscula, se tratando do Espírito de Deus. Recebei o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, é que passou a ver a transformação, o trabalhar de Deus na vida daqueles discípulos. E para o ministério, para cumprir, eles precisavam ainda receber uma segunda recomendação. Ficar em Jerusalém para que até do alto eles fossem revestidos de poder. Observe que não é mais receber o Espírito Santo, mas receber um revestimento de poder para fazer a missão. Foi a partir dali que Pedro pregou pela primeira vez. Antes disso, todos eles estavam encerrados no cenáculo, até o cumprimento desta promessa. Então, compreendamos que somente através do novo nascimento é que essas fases, esse aperfeiçoamento haverá de acontecer em cada um de nós após esse novo nascimento. Foi o que aconteceu com Pedro e demais discípulos. A revelação vinda do Pai. Quando Jesus perguntou ao seu discípulo, em Mateus 16, 13 e 16, quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem? Muitos responderam que diziam ser João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Daí, Jesus perguntou a opinião do discípulo sobre quem ele era. E Simão Pedro logo declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, o Evangelho da Graça. Jesus voltou ao Pai. E Pedro, agora apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia de Pentecostes, relatando a história do Senhor Jesus. Pedro estava cheio da graça de Deus. Sua mensagem foi tão poderosa, impactante, que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquela ocasião. Então, aprendemos que o Senhor não só transforma a vida, mas Ele capacita para testemunhar o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, de pescador a apóstolo. Pedro abandonou tudo para atender ao convite do Mestre e se tornar pescador de homens. Apesar de sua natureza impulsiva, seus momentos de fraqueza, ele foi moldado pelos ensinamentos e pelo exemplo de Cristo. Assim, após sua ressurreição, Jesus restaurou Pedro e confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Se Deus não desistiu, amado, de Pedro, Deus jamais desistirá de você ou daqueles que nós temos velado em oração pelas suas vidas, tanto os irmãos, com tantos crentes como os não crentes. E pescador, apóstolo. Pedro anda sobre as águas do mar. Certa vez os discípulos estavam em um barco, quando um vento contrário começou a açoitar a embarcação. Jesus, no entanto, estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Era noite, e ao ver aquilo, eles ficaram apavorados, pensando ser um fantasma. Logo que Jesus se identificou, Pedro quis ir ao seu encontro por sobre as águas. Então já não era mais aquele Pedro impossível. Agora estava sobre a palavra do Senhor Jesus, sobre a condição que o próprio Senhor Jesus o daria para chegar, para operar, para fazer e realizar. Pedro sai da prisão milagrosamente. O rei Herodes Agripa I era perseguidor dos seguidores de Cristo e mandou que Pedro fosse preso. A igreja logo passou a orar de maneira incessante pela vida do apóstolo. Com isso, na noite anterior a ele ser entregue ao povo, preso a 2 correntes, um anjo lhe tocou e disse para que se levantasse depressa. Naquele momento as correntes caíram. Ele colocou as sandálias e a capa, e o anjo o conduziu para fora da prisão. Observe, amados, estamos chegando ao final desta lição, a transformação que o Senhor fez a Pedro.
foram um quarteto de soldados que estavam sob a guarda de Pedro. E não vamos negar da questão se Pedro estivesse sobre ainda o caráter da impulsividade que Pedro tinha. Porque os próprios soldados ouviram o que ele fez com Malco. E diante daquela situação de quem Pedro era, mas ele já não era mais. Agora, Pedro era servo do Senhor Jesus. Aprendeu com o Senhor. Foi capacitado pelo Senhor. E observe, Pedro agora, de vez de estar preocupado como no momento do barco, quando da grande tempestade, Pedro agora, ele dormiu, amados. Ainda que viu e acompanhou que o seu companheiro Tiago tinha sido decapitado um dia, naquele mesmo dia. Porém, naquela noite, Pedro, ele dormiu, amados. Pedro, ele descansou no Senhor. Pedro foi transformado. A paz, o fruto do Espírito Santo estava sobre Pedro e o manteve sobre aquela passividade. A ponto até de compreender que se ali fosse o momento da sua partida, ele estaria pronto para partir. Se fosse o caso de ele ter que também ser degolado, ele estaria pronto a glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja orava e o Senhor enviou um anjo para tirar Pedro, porque a missão de Pedro, o tempo de Pedro ainda não tinha terminado. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E essa é a transformação que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Quem sabe ainda como crentes somos impulsivos. Quem sabe como crentes ainda cristãos, parece nos faltar fé nos momentos das nossas dificuldades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor venha trabalhar a exemplo de Pedro e nos fazer ter a mesma experiência, não igualmente que a de Pedro, mas a mesma transformação, para que podemos, independente da circunstância, descansarmos no Senhor, na certeza de que a noite ela pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E antes disso, Pedro ele compreendia a importância, amados, da comunhão com Deus. Quando ele disse para o Senhor Jesus, quando todos deixaram ele falou para os discípulos: não quereis vós também ir? E Pedro disse: para quem iremos? Ele não falou para a igreja, ele falou da pessoa de Jesus. Para quem iremos, se tu tens a palavra de vida? Porque o evangelho é isso. O evangelho, ele é uma pessoa. Evangelho não são ministérios, e muito menos igrejas locais. Evangelho é uma pessoa. Ela se chama Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Terceiro subponto, Pedro revestido com o poder do Espírito. Houve grande temor em toda a igreja, e muitos sinais de prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Como disse Jesus, quem cresce faria as obras maiores do que a que ele fazia. Tal era a reputação de Pedro entre o povo, que foi comentado no início, de que ele possuía poderes excepcionais, poder para curar, que Lucas registra a postura de colocar os enfermos nas ruas, por onde Pedro passaria na esperança de que sua sombra os cobrisse. E eram curados. Pedro recebeu, além da chamada como apóstolo, o dom de operação de sinais e maravilhas. O dom da fé e de operação de sinais e maravilhas e de curas. Porque Pedro, ele, no momento daquela menina, ele tomou como exemplo a mesma situação em que ele, Pedro e Tiago entraram quando Jesus foi curar a filha de Jairo. E Pedro, ele se colocou totalmente
dependente do Senhor e operou o milagre da ressurreição também. Observe o tanto quanto Deus deseja operar em nossas vidas. O que o Senhor espera de nós, amados, é somente uma posição: sede firmes, sede constante e sempre abundantes na obra do Senhor. A transformação de Pedro, que passou de um homem comum e falível para um pilar da fé cristã, reflete o poder do Senhor Jesus em tornar vidas antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino. Louvado seja Deus pelo que o Senhor fez, amados, na vida de Pedro. Louvado seja Deus pelo que o Senhor fez e tem feito e continuará fazendo na minha vida e na tua vida. Porque antes nós furtávamos e nós não furtamos mais. Antes prostituímos, mas hoje não prostituímos mais. Antes nós mentíamos, mas pela graça de Deus hoje nós não mentimos mais. Antes éramos autossuficientes, mas hoje não somos mais. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor para todos sempre. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e continuemos na presença do Senhor, sempre confiando que Ele é poderoso para fazer e operar, segundo o beneplácito da sua vontade, tudo, absolutamente tudo. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. E queremos te agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Por tudo quanto o Senhor tem nos ajudado, Pai, e nos aperfeiçoado na fé. Não só das nossas vidas, da vida de cada irmão, de cada irmã. E não podemos nesse momento deixar, Senhor, de interceder por aqueles, Pai, que ainda continuam à margem, Senhor, do crime, das drogas, dos vícios, da prostituição e da promiscuidade. Salva, Senhor, liberta. Aqueles que estão presos, Senhor, à magia negra, feitiçaria, candomblé, espiritismo kardecista, mesa branca, todo tipo de engano, Senhor. Opera, Senhor, a tua salvação, Pai. Pois compreendemos pela experiência de vida, pela tua palavra e por esta lição que aqui renovou a nossa mente, Pai. Que poderoso é o Senhor para salvar, escrever o nome no livro da vida, transformar, batizar com o Espírito Santo e operar grandes feitos e demonstrar, Senhor, que o teu reino ainda se encontra entre nós e que a tua igreja ainda se encontra operante e que o Senhor, e que através do Senhor, unicamente através do Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Senhor, o Senhor ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Faz isso, Senhor, e por tudo, Senhor, nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela